Então, vamos realizar agora o interrogatório do senhor Josimar Benedito de Paiva. Boa tarde novamente, senhor Josimar. Boa tarde, meritíssimo. Então, nesse ato de interrogatório, eu vou lhe fazer algumas perguntas, promotores, advogados e também os jurados. Mas o senhor não tem a obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado, e caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo nenhum, não poderá ter nenhum prejuízo no processo. Mas é sempre bom destacar, senhor Josimar, que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, apresentar uma versão ou contestar alguma versão, mas sempre sem obrigação, certo? Perfeitamente. O senhor conversou com os seus advogados nesse intervalo? Sim, conversamos. Eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente entrar aqui na questão do processo. Seu nome completo. Josimar Benedito de Paiva. O senhor é natural de onde? Brasília, DF. Estado civil. Divorciado. O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Algum menor? Não. Algum com necessidade especial? Também não. Certo. Qual a data de nascimento do senhor? 6 de agosto de 1978. Nome da mãe? Adaísa Maria Paiva. Endereço residencial onde o senhor estava morando? O último endereço, quadra 6, conjunto D, casa 28. Lá em Arapuanga? Sim, senhor. Certo. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando nessa época? Morava lá? Sim. Profissão, eu desenvolvo projetos de automação e outros assim ligados à informática. Ok. O senhor sabe, então, ler e escrever. Quais qualidades o senhor tem? Tenho ensino médio completo e um curso tecnólogo. Completo também o tecnólogo? Ou só Terminado iniciou? também. Completo. Ok. Excluindo a situação desse processo aqui, senhor Josimar, o senhor já foi preso alguma vez? Nunca fui. Já respondeu algum processo criminal? Processo criminal? Isso. Não vou responder a pergunta, senhor. Ok. Só esclarecer, eu não estou perguntando sobre o mérito da questão, Tudo bem. né? As testemunhas do processo, o senhor conhece? Sim? Tem alguma coisa legal em relação a alguma delas? Inimizade ou coisa assim? De forma alguma. Acho que o que elas falaram aqui, pelo menos os que eu pude presenciar, são os relatos, os que são realmente meus amigos que foram presentes aqui. Eu tenho essa relação de amizade e alguns outros eu só conhecia de forma bem esporádica. Ok. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimentos? Teve acesso às provas dos autos? Pouquíssima coisa eu pude ver, mais o que vem em citação e o que veio na sentença de pronúncia. Assim, no mais, eu não tenho mais detalhes. Ok. A partir de agora, eu vou falar com o senhor sobre os fatos aqui descritos na denúncia, no processo. O senhor pretende responder as perguntas ou vai ficar em silêncio? Eu vou responder as perguntas dos jurados e da defesa. Só dos advogados e dos jurados? Sim. Ok. Então, eu passo a palavra aos advogados. Oi? Anota. Anota. Josimar, boa tarde. Josimar Benedito de Paiva. Boa tarde. Sobre esses fatos narrados na denúncia pelo Ministério Público, o que você tem a contar? Doutor, como já conversamos muitas vezes em parcelas, tudo que está sendo dito. Pode falar direto para os jurados, que eles que vão te Perdão. julgar. Em parcelas, tudo o que foi dito nos autos. Existe parcelas de verdade, sim, mas existem coisas também que, de certa forma, não condizem com tudo o que aconteceu. Eu até solicito aos senhores jurados que, se tiverem perguntas para fazer a respeito, responderei com toda satisfação. E para que fique o mais elucidado possível, eu venho falando para o Dr. Jonathan desde o princípio, que ele faz a minha defesa. Eu não tenho a intenção de esconder coisas que aconteceram, mas eu não posso confirmar coisas que não aconteceram. Então, existem algumas situações um tanto quanto
digamos, complexas que foram colocadas aí e que não são o que realmente aconteceu. Então, doutor, de acordo com o que consta, parte disso existe. Temos aqui um fato, né? Eu não posso esconder e me sinto muito consternado por isso. Não é uma situação que me agrada falar. E principalmente pelo fato de ter culminado como acabou finalizando. Dessa forma, não era o que era esperado para a situação. Naquele momento, naquele dia, onde eu estava realmente seguindo uma coisa que não deveria ter ido por aquele caminho, mas tudo tem uma explicação. E diante da explicação é que eu peço ao meritíssimo juiz e os senhores aqui presentes, senhores jurados, que tudo possa ser levado em consideração. Muita coisa foi falada, eu ouvi algumas testemunhas falando aqui. Ficaram muitas lacunas e eu desejo, sinceramente, preenchê-las. Josimar, só para a gente ser bem objetivo, o que aconteceu nessa residência nos dias citados na denúncia? Você pode virar para os jurados e explicar? Sim. Nesse dia, nessa residência, a coisa se iniciou, pode-se dizer, no dia 9 de dezembro de 2020. Havia feito uma espécie de trato, vamos dizer assim, e era para eu estar nessa residência. Como foi falado aqui pelo agente de polícia, não houve arrombamento na residência, porque eu tinha a chave da residência. Ela foi dada para mim, para que aquilo fosse acontecer. E no dia dos fatos, doutor, o que aconteceu foi que eu cheguei à residência. Primeiramente, tem uma parte que não cabe, que é essa parte de fazer uma rendição. Eu queria dizer a vocês, senhores jurados, que vejamos da forma completa como pode, a partir da lacuna que foi preenchida de uma senhora ser abordada na rua e empurrada para dentro de sua casa e não fazer nenhum ruído, não pedir ajuda. Então, o que eu estou dizendo, eu já estava dentro da residência por já ter a chave. O que aconteceu naquele dia, doutor Jonathan, como eu já falei para o senhor, foi um fato que houve uma combinação anterior. Nada daquilo que aconteceu naquela triste noite não era para ter acontecido. Não era para ter sido daquela forma. Na verdade, dias antes, eu vou fazer um breve preâmbulo do que aconteceu antes. Dias antes de nós, digamos, chegar àquela situação que culminou na morte da dona Maria Madalena e da Giane, eu não sei se consta, mas nós morávamos próximos. No momento em que eu e Giane morávamos juntos, nós estávamos ali a cerca de menos de 100 metros. Era a distância da casa que nós morávamos para a casa da mãe. Depois da separação, que aconteceu no dia 21 de setembro, mais precisamente, ela foi e voltou para a casa da mãe dela. Eu tentei muitas vezes tentar entender até o porquê daquela situação, de uma separação que não tinha explicação. Eu queria simplesmente uma explicação. Eu ouvi muitas vezes aqui sendo perguntado a meu respeito sobre relacionamentos anteriores. Eu tive relacionamentos anteriores, naturalmente. E nenhuma das situações em que eu me relacionei com outras pessoas houve esse tipo de problema. Até tem também uma constância aí de uma outra coisa que mais adiante eu vou explicar, mas voltando ao fato do dia 9, madrugada do dia 10, a Giane me procurou. Ela me procurou cerca de 20 dias antes do acontecido. Nós tínhamos nos separado, mas ela tinha a chave da casa, porque ela saiu da casa em um momento em que eu não estava. E ela apareceu depois de muitas tentativas de procurar, de resolver a nossa situação conjugal.
Eu insisti várias vezes. Eu mandei presentes para ela, mandei flores. Deixei recados muitas vezes. Tentei através de mensagem. E ela simplesmente demonstrava não ter o interesse daquilo. Então, como eu acredito também que o policial deve ter deixado isso em registro aí nos autos, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que sair daquele lugar. Porque a proximidade que estávamos ali não era cômodo para mim pelo sentimento que eu tinha por ela e pela forma com que eu não conseguia fazer com que ela reatasse. Então, menos, eu nem esperava, simplesmente numa madrugada, alguns dias antes, ela apareceu na casa. Ela adentrou a casa, eu estava dormindo, e veio conversar comigo. De início eu até levei um susto, porque uma hora daquelas era meio sem sentido. Mas devido à proximidade, ela saiu e foi até lá, foi até mim. Chegando lá, conversamos, eu expus para ela mais uma vez a necessidade disso, e ela falou: preciso de uma coisa, preciso que você faça por mim uma coisa. E vai ser uma coisa muito difícil, mas é necessário para que nós possamos novamente nos relacionar. De início eu já falei para ela: não, eu faço qualquer coisa. Porque eu ainda não tinha noção de qual seria a proposta que ela iria colocar. E a Jane me falou que a mãe dela tinha uma irmã, eu vou citar o nome, mas na verdade eu nem a conheço, mora em Minas Gerais, em uma cidade de Minas. A senhora Inês, que era tia da Giane, tinha feito o convite para a Giane para que fosse morar com ela. Digo, para a dona Maria Madalena, para que fosse morar com ela. A dona Maria, de início, se negou. E conversou, já estávamos separados, falou, expôs isso para a Giane, dizendo que seria uma coisa boa, porque inclusive o irmão dela havia falecido, se não me falha a memória, acho que em meados de 2006, 2007. Então ela colocou aquilo como uma possibilidade dela ter a casa apenas para ela, para que ela ficasse sozinha. De início eu achei aquilo uma loucura, porque ela sugeriu que nós simulássemos que eu conseguisse alguém para entrar comigo na casa e esperar para poder fazer uma abordagem, simular ali uma invasão, um assalto. De início eu achei aquilo absurdo. Só que não é mentira para ninguém. E independente do que consta nos autos da questão do feminicídio, eu tenho que expor a minha discordância, porque eu jamais, como nunca fiz, mal a ninguém pelo fato de ser mulher. Ao contrário, eu tenho mãe, eu tenho irmãs e eu respeito muito a dignidade e a pessoa feminina. Dessa forma, eu fiquei sem entender o porquê que ela queria fazer aquilo, pregar um susto na mãe. Nesse dia nós tivemos relações íntimas e em seguida ela voltou para a casa dela. Eu gostaria até assim, para poder ficar bem claro, ela tinha ainda uma coisa que ela costumava fazer todas as vezes que ela ia. E isso é fático. Eu espero também que possa ter sido visto no local, porque os policiais entraram na minha casa. Josimar, só para a gente ganhar em objetividade, Sim. Aflui, porque assim, nós da defesa não temos capacidade premonitória, tampouco o Ministério Público, tampouco lá. Nós precisamos saber o que aconteceu lá na casa, só para a gente ganhar em objetividade, e depois a gente vai fazer as perguntas. Perfeitamente. Como eu estava falando anteriormente, eu tinha a chave que ela tinha me passado. Peço perdão, doutor. Então eu estava lá. Ela me passou a chave, me passou o horário que a mãe dela iria se ausentar naquele dia. E ela falou para mim assim, ó, por volta de 6h30, 7 horas, ela vai estar voltando. Pedi para que ela levasse o Ricardo para fazer uma consulta no posto e ela vai voltar. Você entra e a espera. Então eu fui. Quando a mãe dela chegou, a mãe dela se encaminhou para o quarto dela, diretamente, passou direto para o quarto dela, Dona Maria Madalena. E então eu anunciei a simulação de assalto.
ela simplesmente se rendeu e disse que podia levar o que eu quisesse. Eu estava encapuzado. Ela não me reconheceu, porque isso tudo fazia parte do acordo. E então eu rendi a dona Madalena e peguei uma fita. É um tipo de... eu me esqueço sempre o nome, mas parece que chamam de tarape. É uma fita, que ela é uma fita plástica, que ela tem uma catraca que trava. Então, inclusive isso já continha na casa, que era parte do equipamento que nós usávamos na feira alternativa. E eu coloquei as mãos dela presas com essas fitas. Inicialmente, ela até me pediu que prendesse para frente, para que não machucasse muito. E eu atendi o pedido dela, pedi para que ela se sentasse e que se ela se comportasse tudo bem, aquilo terminaria rápido. A Giane já sabia de tudo. Como eu narrei para vocês, ela tinha feito a proposta. Posso dar mais detalhes depois. E naquele momento eu fiquei lá dentro da casa aguardando. O Ricardo ficou assistindo TV. Ele não presenciou nada. Eu fechei a porta do quarto e deixei a mãe dele lá dentro, a avó dele lá dentro. Poucos minutos depois, cerca de 30 minutos depois, a Giane chegou. E o combinado era que ela fosse até o quarto da mãe, onde ela já sabia que a mãe estaria, para que fosse feita a rendição também com ela, para que aquela simulação ficasse ali perpendicular ali na imaginação da mãe dela. Quando ela entrou para o quarto, eu estava lá. E aí então eu fiz novamente o anúncio, como se fosse um assalto, sendo que a Giane ela já sabia de tudo e ela ainda esboçou como se dissesse para mim da mesma forma: não faz nada para a gente, leva o que você quiser. Eu falei: é só colaborar, porque era o que tínhamos combinado. Eu ainda estava encapuzado nesse momento. Ao abordar a Giane, o combinado era que eu retirasse ela da visão da mãe dela e a levasse para o outro quarto. Então assim eu fiz. Tirei a Giane da presença da dona Madalena, fechamos a porta do quarto e fui até o quarto da Giane com ela. Lá eu a soltei e ela, como tínhamos o acordo, ela também colocou um capuz. Até creio eu que por isso o Ricardo menciona veementemente de ter mais de uma pessoa. Eu posso assegurar, eu não levei ninguém comigo, porque a pessoa que eu tentei, inclusive, colocar essa situação não concordou e ela decidiu fazer ela mesma comigo. Então, após soltá-la, ela colocou um capuz e se encaminhou para a parte externa do quarto, para a parte da sala. Foi até o Ricardo, ofereceu para ele alimentação e deu lanche para ele. Em seguida, ela pediu para que colocasse o menino no carro, que estava lá fora, o carro estava com defeito. Inclusive, esse carro eu tinha comprado um tempo atrás para a gente fazer o transporte do material para a feira alternativa. E esse carro tinha dado defeito no motor e ela sugeriu colocar lá na casa da mãe dela, porque nós não tínhamos espaço de garagem para colocá-lo. Então ele estava lá. Feito isso, ela me sugeriu, porque o agente Marlos até citou aqui, a televisão estava no forro do banheiro, como eu sinalizei para ele. E aquela colocação daquela TV foi feita por mim e por ela. Porque eu até comentava com o Dr. Jonathan, eu falei para ele algumas vezes isso, e ele mesmo concordou comigo, que não tem como, é humanamente impossível uma pessoa sozinha abrir um forro e enfiar uma TV, creio eu, de 40 polegadas, se não me engano. Então ela trouxe a TV e eu coloquei a TV dentro do forro. Aquilo era para ser a simulação. Porque ali ela conseguiria, depois de tudo consumado e resolvido conforme ela tinha sugerido, seria a possibilidade para que depois ela pudesse pegar. Então, a TV estaria num lugar seguro. Em seguida, a Giane foi ao Ricardo e falou para ele que quando o telefone despertasse, e eu afirmo, houve essa fala, mas não fui eu. Quem estava encapuzada e falou com ele foi ela. Quando o relógio despertar, o celular despertar,
vá à casa do Josimar e chame ele para poder vir até aqui para salvar a gente. Então ela fez essa fala. E o Ricardo deitou-se num colchonete na sala e foi dormir. É difícil, assim, acreditar na questão de uma criança de 6 anos, o Ricardo tinha 6 anos nessa época, passaram a noite inteira sem dormir. Ele dormiu e ela pegou o celular dela antes de colocar para o menino para fazer o despertador tocar. Ela pegou o celular dela e fez a conexão, que isso aí também foi uma coisa que foi falada aqui, fez a conexão com a máquina do sistema Mercado Pago. Eu não fiz isso, porque não tem nem como você extorquir uma pessoa para poder tirar uma senha dela. Não fiz essa questão. Ela tinha já, inclusive, a senha. O agente até falou aqui a respeito de uma situação em que eu tinha acesso à conta dela, mas não tinha. Eu tinha uma conta do Mercado Pago, que inclusive eu utilizava para poder fazer o pagamento dos meus serviços que eu prestava. E a Giane tinha uma outra conta que era para ser utilizada para cobrança das coisas que eram feitas na feira, que eram coisas, artigos de confeitaria. Quando ela fez essa transação com o cartão, ela acabou se equivocando, eu não sei, por esquecimento, alguma coisa assim. Ela reteve o celular dela consigo, que era o celular que estava preparado para despertar. Josimar, esse Sim. ponto eu consegui compreender. Agora, para os jurados, como que foi a dinâmica na casa? Na casa, do que culminou com aquelas fatalidades. Sim. Então, após deixar, a ideia era, depois que ela fizesse essa questão do despertador, era para eu sair e ir até a minha casa e esperar pelo Ricardo. A ideia era que eu, novamente, aprendesse, e eu prendi as mãos dela com o mesmo tipo de fita, que é a fita plástica que eu mencionei, e prendi as mãos delas, as mãos da Giane para trás. Coloquei ela sentada no chão, encostada no roupeiro. E ela, inclusive ela mesma dobrou, tinha uma fronha de um travesseiro, daqueles travesseiros tipo corpo, aqueles travesseiros grandes. Ela pegou essa fronha, dobrou e pediu que eu colocasse como mordaça na boca dela. Eu coloquei, mas o cabelo dela era muito liso, então a fronha não ficava. Quando movimentava o rosto, simplesmente saía do lugar. E ela sugeriu para mim, prende no cabelo. Ela estava com um rabo de cavalo amarrado na nuca, e ela sugeriu para que eu prendesse a fronha no cabelo. O nó foi dado por entre os cabelos que estavam pendentes no rabo de cavalo. Então eu a deixei sentada dessa forma e saí. Ela disse que em seguida o Ricardo iria me chamar. Eu voltei para casa e fiquei aguardando. Nesse momento eu até fiquei em casa, prestando bastante atenção, porque já era um pouco tarde, já era noite, prestando muita atenção para que quando ele chegasse e batesse no portão, eu saísse de imediato. Eu até fiquei com o celular, conectei o celular a um computador e estava fazendo umas transferências de dados do celular para o computador e vice-versa, que foi o que eu disse na delegacia, que eles colocaram que eu tinha ido buscar fotos, e inclusive levaram esse depoimento, digamos, incompleto e completado para que eu assinasse. De início eu até me recusei, o delegado Veluziano levou para redigir por 2 vezes, e na terceira vez ele chegou a mencionar que eu deveria assinar. Enfim, voltando à questão da casa, eu deixei a Giane sentada no chão, só que ela estava com o celular consigo. Quando eu voltei para casa, estou aguardando, foi um lapso de tempo muito grande, passou o tempo demais. Estava fora do combinado aquele lapso de tempo. E eu resolvi voltar para ver o que tinha acontecido. Ao chegar na casa, eu abri novamente, eu estava com a chave, eu entrei na casa pela porta,
Estava tudo muito silencioso. Passei pela sala, o Ricardo ainda estava deitado no colchonete dormindo. E eu fui em direção ao quarto onde eu havia deixado as duas. Ao abrir a porta, a Giane tinha se deitado de bruços, estava com as pernas esticadas. Não estava da forma com que eu tinha deixado. E eu fui até ela. E quando eu virei a Giane, ela estava com a fronha tomada em todo o rosto. A fronha estava da base do queixo até as sobrancelhas dela. E eu percebi que ela estava sem reação. E eu tentei reanimá-la por muitas vezes e ela não respondia. Nesse momento, a mãe da Giane me viu. Eu estava com o rosto descoberto. E ela começou a falar coisas nervosa, proferir xingamentos, falando por que eu tinha feito aquilo. E então naquele momento ali, eu não sei tomado por quê ou de que maneira, mas é sabido isso aí que nos 30 segundos iniciais de um estresse a pessoa pode fazer coisas que não pode fugir ao controle. E eu sem perceber, naquele súbito ali, eu acabei culminando em ir contra a dona Madalena. Eu passei uma corda em volta do pescoço dela e acabei apertando demais. Entendi. Você asfixiou a Maria Madalena. Mas por qual motivo? Não houve motivo, eu estava nervoso, eu não sabia o que fazer, eu estava com a Giane nos meus braços ali, eu não podia fazer nada para ela voltar. Nunca foi por questão de posse, eu nunca possuí a Giane. Eu conheci a Giane há tanto tempo, e tudo que a gente tinha era uma coisa que era para poder representar algo de bom. Nós tínhamos nos conhecido na adolescência e aquilo, quando a gente se reencontrou, estava eu saindo de um relacionamento e ela também, com a criança pequena. E a gente resolveu tentar um relacionamento que nós não conseguimos ter quando mais jovens. Eu estou perguntando em relação a Maria Madalena, quando você atenta contra a vida dela, naquele contexto de desespero, do que aconteceu ali, foi pelo simples fato dela ser mulher? De modo algum, como eu falei no início, eu respeito a pessoa. Eu tenho mãe, eu tenho irmãs e eu não tenho completamente nenhum problema quanto a essa questão de mulher, eu até respeito. Eu acho que as mulheres, elas são coisas que nós deveremos realmente reverenciar. Então, assim, ali acho que podia ser qualquer pessoa. No súbito que eu tive ali, sendo ela mulher ou sendo qualquer pessoa, da forma com que estava acontecendo, qualquer pessoa teria a mesma reação. Não foi uma coisa que eu programei ou que eu queria que fosse daquele jeito. Foi meio que um súbito ali de, sei lá, parece que um surto para poder tentar fazer com que aquilo cessasse. Parecia. Então você confessa para os jurados essa questão do homicídio da Maria Madalena, Sim, dentro daquele contexto. eu digo para o senhor desde o começo do processo, doutor Jonas, aqui, eu não tenho a impressão de chegar aqui, a intenção, desculpa, de chegar aqui e dizer que sou inocente. Houve realmente? Sim. Houve a situação em que eu atentei contra a vida da senhora Maria Madalena e, infelizmente, ela veio a falecer. Mas não foi porque eu fui lá para matar ela, ou porque ela era mulher, de forma alguma. Eu, naquele súbito de momento ali, eu simplesmente fiz as coisas sem pensar. E eu digo para o senhor com toda certeza, eu não consigo dizer para o senhor como foi que começou. Quando eu me percebi, quando eu dei por mim, eu já estava ali com aquela corda na mão, Entendi. envolvida no Então, pescoço dela. só para a gente concatenar, depois de tudo que você realizou, teve esse fato trágico, né? No decorrer da noite, aí você foi para a delegacia. Sim, depois desse Como acontecimento que foi? Conta para os jurados. quando eu constatei
que a Giane já estava sem vida, eu peguei a Giane nos braços e levei para o outro quarto. Até o brinco da orelha direita dela acabou arranhando o meu braço na hora. Eu cheguei também a falar isso na delegacia. Então, eu fui para casa e naquele momento eu saí dali sem saber o que fazer. Eu podia fazer 1000 coisas. E dentre essas 1000 coisas, até o próprio agente, o agente Marlos falou aqui, eu poderia ter fugido. Não tinha ninguém ali. Eu voltei para casa para poder pensar no que fazer. E ainda de madrugada eu liguei para o Edmar. Eu pensei em contar para ele. Liguei várias vezes para ele. Ele não atendia. Só que eu havia me esquecido de um outro detalhe. Porque quando eu tirei o corpo da Giane, eu percebi que ela estava com o celular enfiado na cintura, preso ao cós da calça. E eu retirei o celular e coloquei em cima do sofá. Coloquei a Giane na cama, porque eu não sabia o que eu ia fazer daí para frente. E o celular tocou o despertador. E o Ricardo, que já tinha sido ali instruído, ele foi bater na minha porta. Eu, sinceramente, naquele momento, eu já tinha esquecido do Ricardo, de que ele iria chegar ali. E quando o Ricardo chegou, aí é que a coisa ficou pior. Eu até perguntei para ele, cadê a sua mãe? Ele falou, não sei. O ladrão levou ela pro quarto, eu não vi minha mãe. Eu não vi minha mãe mais. Então, eu liguei novamente pro Edmar. Eu ainda pensava em dizer para ele o que tinha acontecido. Eu me desesperei na hora, eu não sabia o que fazer. Quando o Edmar chegou, eu sugeri a ele que nós fôssemos ao Tiago, que é um amigo meu, que ele é policial. Só que eu não tinha coragem de contar para eles. Eu não conseguia, não tinha coragem de falar para eles o que tinha acontecido. Eu ainda estava ali pensativo, em choque, mas o que eu tinha que fazer? Naquele momento, o Tiago foi até lá e entrou na casa. Eu tinha tentado ligar para a polícia militar quando eu estava com o Edmar. Só que o 190 ele funciona muito bem na teoria. Porque na prática eles guiam a gente para um monte de espera. Então o Tiago, por ser policial militar, eu pensei que talvez aquilo podia até ser mais viabilizado. E o Tiago, ele foi diretamente num contato que ele tinha e chamou, acho que um colega que estava na guarnição daquele dia, que chegou até a casa. Em nenhum momento eu me afastei dali, porque eu tinha a firme consciência de que eu iria assumir pelo que eu tinha feito, pelo que eu tinha ajudado a causar. Em nenhum momento. Você tem quanto tempo tá preso? Eu tenho 38 meses e 11 dias, 1.168 dias. Alguma das Doutor? Toda... Não, doutor. Deixa eu inquirir. Eu não tô... Não, deixa eu te falar, né? Porque você sabe o carinho que eu devoto a Vossa Excelência, que nós temos alguns sonhos em comuns. E você está entendendo? Mas é porque é o trabalho, né? Você está há 4 anos preso, mas me explica uma coisa. 3 Você anos. atacou alguém de forma repentina, de surpresa? Não. Inclusive, para a Giane, por exemplo, não havia surpresa. Não tinha surpresa para ela, ela sabia de tudo. E a mãe dela, quando eu entrei no quarto, ela estava mexendo no roupeiro. Ela olhou e me viu entrando e eu falei com ela, mas quando eu falei com ela, ela já estava olhando para mim. Não houve surpresa de chegar repentinamente ou aparecer sem que ela percebesse. Então você disse que tinha possibilidade de fugir, de se evadir, um monte de coisa. Então você permaneceu lá, dentro daquilo. E assim, quando você chegou na delegacia, que você foi recebido pela autoridade policial para prestar os seus esclarecimentos, como foi esse procedimento? Porque há que sustentar aqui que o Ministério Público vai utilizar, e é legítimo em seu depoimento, a sua fala na delegacia. Inclusive,
Eu quero saber o que que aconteceu, como foi os esclarecimentos, o que que você explicou, o que que aconteceu, foi gravado esse depoimento ou não foi gravado? Sim. Ao chegar na delegacia, eu cheguei por volta das 7 da manhã na delegacia. Chegando lá, eu conversei inicialmente com o agente Bruno. Ele me pediu para aguardar, e eu aguardei sentado numa cadeira no corredor. Ele me disse que era para esperar até que o escrivão chegasse. Em seguida, chegou o doutor delegado Veluziano, e ele me conduziu até a sala dele para conversarmos. E quando chegou lá, ele me perguntou se eu me importaria se gravasse. E eu digo para o senhor, até por questão de conhecimento, por questão de curiosidade e por gostar da área, eu sempre observo muita questão. Foi gravado o depoimento de 7 da manhã a quase 11 horas da manhã, num computador marca Dell, modelo Optiplex 7050 ou bem similar, e era um submodelo DI08. Isso eu percebi com bem detalhe, um monitor de 23 polegadas, e tinha uma câmera da Microsoft, semelhante a essa aqui, com o microfone embutido. E eu via luz de acionamento, exatamente durante o tempo que eu falava, eu estava de frente para essa câmera, de frente para a mesa do doutor delegado. E o inquirimento que ele me fez inicialmente, ele chegou para mim e me pediu para entregar quem era o meu parceiro. Naturalmente, eu respondi para ele de acordo com o que diz o dicionário. Eu disse para ele, doutor, eu não tenho parceiro. Eu respondi de uma forma até diferente do que foi a pergunta, porque eu falei para ele que eu era hétero, eu não tinha parceiro. Ele ficou nervoso com a resposta. Posteriormente, depois de preso, eu fui descobrir que é a forma com que os policiais chamam o acompanhante em delito. Eu falei que não tinha ninguém e contei para ele toda a história, com riqueza de detalhes, exatamente como eu estou falando aqui agora. Eu falei para o doutor delegado que existia essa trama que a Giane tinha colocado para que nós passássemos esse susto na mãe dela, para que a mãe dela fosse embora para Minas Gerais e ela pudesse ficar com a casa, para poder ela ficar com a casa sozinha. O delegado ele se irritou, começou a falar que isso não fazia sentido, que como é que eu poderia dizer que, né, eu vou até citar a frase que ele falou, como poderia a moça branca ser a culpada e eu, o negro, ser a vítima? Longe dessa questão de etnia, vai muito além da fina camada de cor da minha pele. Eu acho que isso não tem o menor sentido e eu tentei explicar para ele, doutor, a Giane era uma pessoa comum, para que todos pudessem ver. Só que no recôndito dela, ela tinha coisas que ela escondia da maior parte das pessoas que a conhecia. Então tá, aí você continuando, aí você prestou depoimento, me relata lá na delegacia. Sim, eu falo tudo na delegacia e o doutor Veluziano, ele não aceita a minha narrativa. E ele resolve mudar a parte dela, dizendo que eu tinha chegado e empurrado ela. E eu até coloquei para ela a mesma pergunta que eu vou fazer aqui agora. Como é que eu chego na porta de uma mulher, empurro ela para dentro de casa e ela não reage nem gritando para ninguém ouvir? E é uma rua que o Logradouro tem casas de todos os lados, é cercado de casas de todos os lados. Então, essa questão de que eu a empurrei para dentro de casa, isso não procede. Eu falei tudo para ele com detalhes, com riqueza de detalhes. E esse depoimento ele foi gravado das 7 da manhã até quase 11 horas da manhã. Isso o senhor explicou, mas por que o senhor assinou o termo de depoimento, então? O doutor delegado ele se virou para mim e ele trouxe por 2 vezes um depoimento, uma declaração com parte do que eu tinha falado e o restante que ele havia acrescentado. Inclusive, na primeira versão, ele colocava que eu tinha visto a dona Madalena com outro homem e tinha ficado enciumado. Eu falei, eu não tenho nada com a dona Madalena. O conhecimento que eu tenho dela é apenas que ela é mãe da Giane, a gente não tinha contato. O contato que a gente tinha era mínimo. Eu tinha estado com ela pouquíssimas vezes nesse período desses 3 anos. Então ele chega para mim e ele fala, ó, assina isso aí, porque senão eu posso tornar a sua vida pior do que a do Marinésio.
Você viu o marinésio? Eu construí o marinésio. Ele disse para mim dessa maneira. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Eu vou expor a sua família. Eu vou causar mais sofrimento do que você está causando. Vou pedir para ele, doutor, eu faço o que o senhor quiser, mas não exponha a minha família, não coloca a minha família, não tem culpa disso. Então ele falou, assina que está tudo resolvido. Eu falei, mas não é o que eu disse durante o depoimento, o senhor tem uma gravação. Só que na gravação, durante a gravação também, ele me falava sobre essas questões do marinésio, ele me falava por muitas vezes que eu era o negro que queria se passar por vítima, e eu falava para ele, doutor, eu estou dizendo para o senhor o que aconteceu. Estou colocando, estou expondo a minha parcela de culpa. Eu expus para ele a culpa que eu tinha. Mas eu não posso aceitar que o senhor me diga que eu tenho uma culpa que eu não tenho. Então, durante esse período, doutor Jonathan, ele insistiu muitas vezes nessa questão do marinésio, como eu cheguei a comentar com o senhor. E assim, não é segredo para ninguém, que inclusive a mídia falou bastante disso durante muito tempo. Não entendi. É porque, assim, nós não estávamos lá, o Ministério Público não estava lá, Sim, os perfeito. jurados não estão lá, então a gente precisa ser bem objetivo para a gente encontrar essa versão que você está apresentando. Deixa eu te fazer outra pergunta. Doutor, assim, não, na verdade, não, sim, doutor, mas assim, foi a versão que ele trouxe. Não, estou falando, a versão que ele está trazendo, doutor, a versão dele. Eu não tenho capacidade premonitória. Surpreendido com o quê, doutor? É a versão dele dos fatos. Se ele está falando que aconteceu, quem sou eu para falar que não? É porque você está querendo imputar uma conduta criminosa, uma leniência? Então, para de falar esse assunto. Excelência, o Ministério Público... Sim, agora, a partir do momento que o senhor me indaga se eu tinha conhecimento, não está divertido? Agora, eu não tenho capacidade premonitória. O senhor estava no local do crime? Não, deixa eu estar te falando. O senhor estava no local do crime? Eu não estava. Agora, se ele que está... Você está entendendo? Agora, não dá para imputar à defesa uma conduta... Quem está imputando a defesa? Ele está falando de uma questão que ele fala que vivenciou. Doutor, podemos prosseguir com o Podemos, agora interrogatório? com essa intervenção aí... Depois eu faço um intervalo, o senhor conversa com o doutor Não, porque promotor, eu o tempo achei que eu quiser. absolutamente Vamos deselegante prosseguir. a forma como o Ministério Público, se pedisse para advertir, eu iria adverti-lo. Agora, tentar imputar à defesa qualquer conduta... Vamos seguir, doutor? Vamos ficar aqui Não. nessa O senhor conversa. sabe o carinho que eu devoto ao senhor e o respeito que eu tenho ao senhor. Não, o respeito que eu tenho irrestrito ao senhor. Isso aí é de conhecimento. Esquece essa questão do que aconteceu na delegacia, se foi gravado, tal, mas lá você deu a sua versão. Sim, falei tudo com os detalhes que eu acabei de narrar aqui. Parte do depoimento consta na questão que eu falo para ele. Quando eu chego, ele acrescentou boa parte do que eu disse, do depoimento que eu disse. Agora, eu não entendi por que se tinha um vídeo, para que uma declaração por escrito também. Isso é uma questão que a gente vai explorar nos debates. Vou pedir para a Letícia participar. Boa tarde, senhor Josimar. Boa tarde, Letícia. Você contribuiu com as investigações? Plenamente, todo o tempo. O senhor tentou induzir a erro o juiz, algum perito ou agente de polícia?
Não induzi a erro. Inclusive, eu levei prontamente os agentes no local onde eu tinha levado as coisas utilizadas. Levei eles até lá. Mencionei para eles onde estava a TV. Então, em todos os momentos, eu contribuí no que eles solicitaram. Tudo que foi solicitado, eu contribuí. Certo. Assim, o senhor já relatou com relação ao homicídio da Maria Madalena, que se desesperou, mas qual o motivo? O que te fez a ter aquela atitude? Então, doutora, como eu estava dizendo, no momento em que eu vi a Giane naquela situação, eu reagi de uma forma que eu meio que saí do racional. Naquele instante ali de estresse excessivo, né? Então eu acabei tentando contra a vida da dona Madalena. Não tinha nada contra ela, né? Longe de mim fazer algum mal para ela, não tinha motivos para isso. Certo. Sem mais perguntas, vou passar aqui para os meus colegas. Ô, doutor, não adianta fazer um pedido, né? A defesa não pode. Nós estamos com um problema Excelência, técnico aí, né, é porque doutor? voltou a funcionar, Excelência. Aqui deu tudo certo. Se não der certo, eu vou para lá. Tá, ok. Deixa eu falar duas coisas para o senhor muito rápida. O senhor só quis falar para a defesa. Eu só quero resposta objetiva. Se o senhor começar a falar coisa que não seja objetiva, eu paro de perguntar. Sim, senhor. Quem é essa pessoa que o senhor falou que o delegado disse que ia infernizar sua vida? Só o nome. Quem é a pessoa o quê? Que o senhor disse no final que o delegado falou que ia, se você não mudasse seu depoimento, que iria infernizar mais ou menos isso a sua vida. Quis expor a minha família, minha mãe e minhas Tá, irmãs. mas qual é a pessoa com quem falou que ele ia usar como referência? Minha mãe, principalmente. Não é essa a pergunta. A pessoa com quem ele falou que ia fazer, que ele tinha já Sim, Só o nome. o Marinésio. Quem é Marinésio? Marinésio foi aquele criminoso que foi, inclusive, acho que julgado aqui nesse mesmo tribunal, que teve uns crimes aí, acho que de conotação sexual até. Então, se conhecia a história dessa pessoa? Todo mundo conhece, eu vi muitas vezes na TV. Tá. Então, ele teria ameaçado o senhor a fazer isso. É só isso que eu quero saber. Sim, ele disse que ia Tá. fazer. De tudo que o senhor falou, o que o senhor confessa, então? Infelizmente ou felizmente, as coisas deram tudo errado, é isso? Sim. O senhor Tudo também foi... o senhor tinha falado que o senhor convidou alguma pessoa para entrar nessa trama aí, e quem essas pessoas, por que não entraram com isso com o senhor? Eu cheguei a falar com duas pessoas, um amigo meu, o Tiago, outro Tiago, não o Tiago policial, e Só os nomes. o José, que é irmão da Lucy. Tá. E aí eles não toparam entrar nessa, não? Não. E por que, ainda assim, dois amigos, dois colegas, dois conhecidos falando que o senhor não entraram? E por que o senhor ainda insistiu com essa história? Doutor Francisco, o que a Giane Não, é rápido. conseguia fazer, ela conseguia me convencer de fazer qualquer coisa. Tá. Então foi o convencimento dela que fez o senhor fazer isso. Sim. Por que alguém hoje fez, a sua irmã falou que foi, o que teria sido o acidente? O que foi um acidente? O acidente é aquilo que não estava previsto, é isso? O que foi? O que é? O acidente, inicialmente, foi a questão da morte dela. Se em momento algum teve premeditação, querer matar, nada disso estava previsto. Nunca houve premeditação. Então, eu o nunca fato pensei. de ela morrido, o senhor tem culpa, mas o senhor em hora nenhuma quis fazer aquilo. Em hora nenhuma eu quis fazer, eu não quis matar, eu não fui lá para matar ninguém. Sim. E aí, em seguida, pelo que eu entendi, é isso mesmo, é rápido. O senhor tentou reanimar, não deu conta. Não consegui. E aí o senhor tirou o capuz, e aí o senhor ficou exposto, é isso? Sim. A dona Maria viu o senhor? Sim, no momento que ela me viu, ela começou a proferir xingamentos. Tá, não. Só foi ela viu o senhor. E nesse momento, o senhor, aí sim, o senhor tomou uma outra decisão, é isso? Nesse momento eu resolvi sair da casa. Rápido. Rapidamente, porque eu não sabia o que fazer em seguida. Mas em nenhum momento eu me evadi, eu voltei para minha casa. Não, eu falo assim, nesse momento que ela viu o senhor sem capuz, foi o momento que o senhor foi amordaçá-la também, é isso? A dona Madalena? Isso. Ela já estava amarrada na cama com uma fita adesiva na boca, só que a fita tinha se soltado e ela estava me xingando nesse momento. Tá, mas ela viu o senhor foi lá no quarto dela? Ou ela caminhava? Eu fui no quarto dela. Ela estava deitada na cama e eu fui ao quarto. Tá. Essa história do senhor, pelo que o senhor falou hoje aqui, só foi comentada agora e com o delegado, ou o senhor comentou isso com mais pessoas? Eu comentei isso com o delegado em riqueza de detalhes e ele, inclusive, Com mais pessoas, o delegado o senhor já falou. E fora hoje aqui, com mais quem o senhor comentou isso?
Eu comentei a história com o Dr. Jonathan, e ele até, inclusive, me, me recomendou assim que essa história era um tanto quanto complicada, porque eu passei para ele os detalhes e ele Tá. falou, Josimar, isso Por que aí, que o senhor resolveu, então, falar, então, a orientação dele no sentido, por que que o senhor resolveu contar isso aqui, então, hoje? eu peço até perdão, Dr. Jonathan, não foi o que o senhor o que tínhamos É conversado, rápido. mas eu resolvi porque eu acho que tem que se vir o esclarecimento do que aconteceu. Todo mundo falou e ficaram muitas lacunas aqui. Então, o que que não é mais lacuna, então, para esclarecer de uma vez por todas? Com relação à morte da, da Giane, foi um acidente. Com relação à outra, não é acidente, é isso? Com relação à morte da dona Madalena, eu digo para o senhor, eu surtei realmente, eu não tive a intenção de matá-la, mas acabei vindo a fazer. Tá certo. Fora essas duas acusações, tem mais algum... O senhor alguma vez agredia a Giane? Nunca agredi a Giane. Alguma vez houve necessidade dela fazer uma ocorrência contra o senhor? Não houve, assim, eu até fiquei surpreso quando falaram da questão. Inclusive, a minha irmã veio falar que ela tinha dito que ia fazer uma ocorrência, mas eu não sei por que não fez, porque nada impedia. Tá. Ela tinha, pelo que o senhor falou, se é isso que eu entendi, e aí eu vou terminando. Ela tinha intenção de reatar com o senhor? Ela falava que se esse plano desse certo, ela voltaria. Então, é esse plano que era a salvação do casamento. Na verdade, ela disse para mim categoricamente que se tudo desse certo, saísse de acordo com o que ela. Então, nada deu certo. Nada deu certo. E o senhor está hoje preso em razão de... Em razão. Hoje a acusação é de 2 homicídios. Sim. É isso, então? Um, acidentalmente, o outro, o que o senhor está confessando é isso? O outro eu realmente cheguei a cometê-lo, mas como eu disse para o senhor, não tive a intenção de fazer aquilo naquele momento. Foi um acidente ali de surto, E com relação, então, nada com a questão de feminicídio, é isso? de modo algum. Eu vou passar para o doutor Jonathan e da minha parte estou satisfeito. Seja objetivo e rápido. Estamos encerrando. Olha para os jurados. Sim. Você confessou o homicídio da Maria Madalena e o fato ocorrido contra a Jeane de forma acidental. O que você tem a mais de acrescentar em sua defesa a esse momento? Porque aquelas 7 pessoas é que a Constituição legitimou para julgar e processar os crimes dolosos contra a vida. O que você tem a dizer para os jurados, não só para os jurados, mas para a sociedade planaltina? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu devo talvez um pedido de perdão para os familiares, principalmente. E é terrível falar sobre isso, mas eu peço também à sociedade planaltina que me perdoem por esse tipo de problema causado. Mas eu tô aqui hoje, eu tô tentando ser transparente para poder admitir o que houve de erro realmente. E a parte principal é que eu não fui lá para matar a Giane. Eu nunca na minha vida eu pensaria em matar a Giane. Nunca houve sentimento de posse. Eu sempre a tratei com total dedicação, ao contrário de posse. A Giane tinha vários problemas que eu tentei fazer parte da vida dela. Eu peço aos senhores jurados que possam levar em consideração que hoje eu estou aqui como réu, eu admito a minha falha, e eu tenho falado isso para o Dr. Jonathan desde o começo. Eu quero ser responsabilizado pela responsabilidade que eu tenho completamente. Mas eu volto a frisar, eu não matei a Giane. Eu estive lá. Eu participei. Mas em momento algum eu fui lá para matá-la. E aquela situação toda fugiu do controle e se tornou aquilo que se tornou. Eu, como eu já tinha falado, desde adolescente, quando eu a conheci, eu gostei muito dela. E eu fui reencontrá-la 20 anos depois. Eu já tinha saído de um casamento, ela também. E naquele momento que nós nos encontramos, a gente resolveu talvez tentar ali, porque existiam muitas possibilidades. Só que, infelizmente, houveram
alguns problemas no decorrer do tempo. Muita gente falou aqui da questão da tristeza da Giane, dela ter se tornado retraída. Realmente ela ficou retraída. Só que quando eu reencontrei a Giane, ela estava morando sozinha num apartamento, numa kitnet. Ela não estava morando com a mãe, elas tinham tido um problema. Elas tinham problemas, às vezes, de desentendimento. Eu não entendo por que até da Eliane sentar nessa cadeira e falar que elas não tinham problema, porque todo mundo, quando eu cheguei, a primeira coisa que todo mundo me falava, tem que tomar cuidado com a Dona Madalena. Dona Madalena é difícil. E justamente por tanto ouvir essas coisas, eu não tentei aproximação com ela. E outra questão importante para a gente até ponderar, algumas pessoas disseram que você, durante a sua vida, sofria de alguns surtos psicóticos com tentativa de autoextermínio. Isso é verdade? É mentira? O que você tem a dizer? Bom, doutor, é um pouco vergonhoso falar disso, mas assim, eu tive realmente pensamentos assim em alguns momentos. Não foi consumado, mas passou pela minha cabeça em alguns momentos, até por fraqueza psíquica, de às vezes ter problemas que eu não achava que tinha solução. E realmente eu estive durante um tempo fazendo acompanhamento psicológico com a doutora Carmen, tomava medicamentos para ansiedade, né? Mas assim, quando eu encontrei com a Giane, ela meio que preencheu esse espaço e eu até a questão da medicação eu andei suspendendo, porque eu meio que achava nela muito mais que uma medicação. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, quando eu a encontrei, ela estava morando sozinha e nós resolvemos então ficar juntos. Nossa relação, ela tinha muita coisa para dar certo, mas como toda relação entre duas pessoas, ela também tem muito para dar errado. E o principal que tinha para dar errado é que eu cedia sempre. Às vezes as pessoas falam da questão de que tinha domínio, mas não existia domínio da minha parte por ela. Ao contrário disso, eu sempre fiz tudo o que agradava a ela. Eu sempre busquei estar ali para preencher os espaços que faltavam. Inclusive, até não tem muita coisa a ver, mas o pai da Giane, eu conheci ele no ano de 2017 e acabamos ficando até um tanto quanto amigos. Através do pai dela também eu conheci um tio da Giane, que é o senhor Raimundo, que inclusive eu tinha mencionado para colocar como testemunha, que ele me conhecia e ele também poderia falar aqui talvez de um outro comportamento da sobrinha dele. Só que infelizmente eu não tinha como chegar até ele, né, porque eu me encontrava recluso. E todas as vezes que eu falava para o Dr. Jonathan a respeito disso, ele não tinha condições de chegar até a pessoa, porque o único contato que eu tinha dele era contato telefônico. E o meu telefone estava retido na delegacia, preso como prova. Ele não conseguiu ter acesso aos números, porque eu só tinha o telefone dele com o nome salvo na agenda do celular. Então hoje, se seu Raimundo estivesse vindo, com certeza ele poderia ter falado muito mais do que as pessoas falaram aqui. Porque ele ficou vários meses, acho que anos, sem falar com a Giane, porque ela se irritou com ele porque ele chamou a atenção dela em um dado momento. Josimar, só para a gente finalizar, então, em relação à vítima Maria Madalena e sobre aquele fato fatídico, você tem um pedido de perdão aos jurados. Sim. Como eu disse, não se trata de o fato dela ser mulher, isso aí não interfere em nada. Não tinha problema nenhum com ela e eu tenho que pedir consternado, arrependido. Porque a palavra arrependimento, ela vai além de questões de análise de inteligência, ela vai muito além. Então eu me arrependo amargamente de ter chegado a entrar nessa situação, principalmente para poder culminar do jeito que acabou terminando. Pela defesa, só isso, tá bom? Muito obrigado, Excelência. Não sei se os jurados têm alguma indagação a formular. Jurados, tem alguma pergunta? Encerrado o interrogatório. Excelência, levanta o dedo.
A senhora escreveu a pergunta? A senhora escreveu a pergunta, por favor? Você sabe dizer quem matou a Giane? Como eu disse, a Giane, ela se sufocou com a fronha que estava presa, tapando a boca dela. E ela se desenrolou e se entrelaçou nos cabelos, cobrindo o rosto dela, do queixo até as sobrancelhas. E quando eu cheguei lá, ela já estava sem vida. Mas você sabe dizer como essa fronha chegou a Eu- estar? Eu tinha amarrado a fronha na boca dela como mordaça. E essa fronha se desenrolou e cobriu todo o rosto dela no momento em que eu estava ausente. Quando eu voltei, ela já estava sem vida. Ok. Mais alguma pergunta? O senhor, de alguma forma, se sentiu injustiçado com o término do relacionamento? Meritíssimo, no princípio do término do relacionamento, eu busquei muitas vezes encontrar uma forma de fazer com que nós voltássemos. E não digo para o senhor injustiçado. Eu senti, eu acho que o que qualquer homem pode sentir quando gosta de alguém, que é de procurar reatar. Só que no momento em que eu colocava isso, às vezes ela meio que não queria levar esse assunto adiante, não queria conversar isso. Só que, como eu disse para o senhor, no meio da madrugada, 20 dias antes dela me propor essa situação, antes de acontecer essa situação, ela apareceu e veio com essa proposta. Então, assim, eu tentei muitas vezes reatar. Nunca persegui, mesmo porque essa questão de como é que eu morava na mesma rua que ela, morava a menos de 100 metros de distância da casa que ela estava. Então, eu nunca fiz ali uma perseguição, como dizem. Encontrei com ela, sim, algumas vezes na rua, não vou mentir, mas não que eu estivesse lá parado como uma estaca na esquina esperando. Houve realmente momentos em que nós nos encontramos e eu até passava por ela e falava assim: a gente pode conversar? E ela me dizia que não, e eu respeitei, todas as vezes. Ok. O senhor falou que a Giane ajudou o senhor a colocar a TV em cima do forro, mas nos autos relata que colocou a TV depois que ela já estava morta. Qual é a situação real? Não. A TV foi colocada por mim, eu subi na escada e ela me passou a TV e me entregou nas minhas mãos. Ela me entregou a TV, mas foi eu que coloquei no forro. Eu tirei, removi uma placa do forro de PVC e quando ela me entregou a televisão, eu enfiei para dentro do forro e fechei de volta o PVC. Ela não estava morta. O senhor afirmou que a Giane fez um pedido para o senhor, né, em relação à mãe dela, né? Então a jurada pergunta: o que o senhor pensou sobre isso? Pensou na sua própria vida nesse momento? Pedido sobre a mãe que eu relatei foi da questão de simular o assalto para que a mãe levasse o susto, é isso que o senhor quer dizer? Isso. Sim. Eu pensei, sim. Eu pensei na minha vida, eu pensei na vida, eu pensei que poderia dar errado alguma coisa. Pensei que a mãe dela poderia, sei lá, por acaso conseguir me reconhecer e aquilo se tornaria um problema ainda maior. Só que muitas vezes eu falei isso com ela e ela falou: não, minha mãe não presta atenção nessas coisas. E a questão do óculos também, ela às vezes quando ela não presta atenção e não consegue visualizar com o foco perfeito, ela não consegue reconhecer. Então ela me dava a certificação de que não ia ter esse perigo de ter reconhecimento, porque o meu maior medo era justamente que pudesse acontecer alguma coisa, que ela reagisse de alguma maneira e aquilo virasse um problema talvez maior.
Então, assim, no momento em que ela me fez essa proposta, eu temi. Eu temi por muitas coisas, eu ponderei muitas coisas, mas com o passar dos dias ela conseguiu realmente me convencer. E assim, não é segredo que as mulheres elas meio que têm, elas exercem o domínio realmente sobre os homens e principalmente quando se gosta, conseguem, né, arrancar da gente qualquer coisa. Eu não me orgulho de dizer isso, não tenho orgulho de dizer que psicologicamente e emocionalmente eu dependia de estar perto daquela pessoa e que eu me contentei com qualquer migalha que ela deixasse cair. E o senhor se arrepende do que fez? Merentíssimo, completamente. Todos os dias eu penso, todos os dias eu revivo essa imagem na minha mente. E o arrependimento ele tem sido constante. Para cada hora, para cada minuto da minha vida desde então. A única palavra que eu tenho mais buscado contexto, além do que o dicionário pode dizer, é de arrependimento. Eu nunca devia ter feito isso. E, infelizmente, não é uma coisa que possa ser feita, mas eu daria a minha vida para que isso pudesse ser sanado. Ok. Mais alguma pergunta, jurado? Não. Então, encerrado o interrogatório.